Eu acho que já passou do tempo do brasileiro se questionar seriamente por que Luiz Inácio Cachaça e seu governo e toda a bancada do governo no Congresso se esforça tanto para bombardear a CPMI do INSS. Nesse vídeo eu vou comentar com você sobre a nova arma, a nova estratégia do PT para impedir que a CPMI do INSS seja prorrogada de acordo com a determinação de André Mendonça. Sim, não estão havendo movimentações em direção contrária à prorrogação da CPMI do INSS, só no STF não. Tanto no governo quanto no Congresso, os trabalhos andam a todo vapor. E sobre a sanção do PL antifacção, todo mundo muito surpreso com as atitudes de Luiz Inácio, que veio a público, disse que sancionou, foram poucos vetos, não muito importantes, mas eu vou te contar uma coisa nesse vídeo a respeito desse assunto que ninguém está te contando. Em pleno ano eleitoral, com a sanção do PL antifacção, o governo de Luiz Inácio vai conseguir economizar milhões para poder investir na sua campanha política. Fica comigo até o final do vídeo, que nessa edição a gente também vai comentar a respeito do Senado. 67 senadores aprovaram a lei anti-misoginia. Eu já abordei o assunto aqui com detalhes no outro vídeo, é só você procurar aqui nas nossas playlists, mas eu quero trocar em miúdos com vocês. Aquilo é um monstrengo jurídico que, se passar na Câmara dos Deputados, senhores, nós estaremos totalmente ataviados, impedidos de falar quase qualquer coisa a respeito do assunto ideologia de gênero. Preparem-se, que a pancada vai ser forte. E claro que nesse vídeo eu também vou falar sobre os pormenores da decisão do ovo que tudo vê, aquela careca sebenta que se acha mente brilhante, que concedeu prisão domiciliar humanitária temporária a Jair Bolsonaro. Tem muita coisa envolvida nessa decisão. Especialistas dizem que é uma jabuticaba jurídica, que isso não existe no nosso ordenamento jurídico. Isso é inconstitucional, mas como numa ditadura não existe o império das leis, eu não esperava nada de diferente. Fica comigo até o final do vídeo que eu vou trocar em miúdos a respeito da escravidão que Jair Bolsonaro está sendo submetido nas mãos do Valdemar. Vou pedir seu like logo agora no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap, ajuda a nossa voz a chegar mais longe. Se você é novo por aqui, dá uma força pra gente, se inscreva no canal, ative o sininho, ajuda a gente agora a chegar a 145 mil, estamos quase lá. Se você já é de casa, passa o olho em tudo aí, que o preço da liberdade é eterna vigilância. Se você já gostou dos assuntos que nós vamos abordar aqui hoje, por favor, leva nosso link lá nas redes sociais, nos grupos de Telegram e Zap, por onde você anda, enquanto você pode. Enquanto você pode. Ouça o que Vovoval fala. Bora pra pauta. Antes das nossas matérias de capa, vamos para nossas efemérides, vamos lá? Todo mundo ficou horrorizado quando Donald Trump, de repente, disse que estava negociando com o Irã e que não ia atacar o Irã, que agora era trégua, era conversa de paz e que essa conversa estava indo muito bem, negociações estavam em andamento. E o Marcelo do Hoje no Mundo Militar fez a matéria do envio de 5 mil marines que foram enviados ao Oriente Médio, e além desses 5 mil marines, os Estados Unidos enviaram 3 mil paraquedistas da 82ª Airborne, navios de assalto anfíbio, marines, paraquedistas, tudo para assaltar e ocupar ilhas, e tudo isso estará na região do Golfo até sexta-feira próxima. No meio disso tudo, diz o Marcelo, Trump fala em negociações, cessar-fogo de 1 mês com o Irã. Ou essas tais negociações são mesmo sérias, ou Trump está apenas mobilizando forças para alguma eventualidade, ou essas conversações não passam de manobra de distração para ganhar tempo e garantir a presença na região de todos os meios necessários para um ataque terrestre contra o Irã. Queria saber qual é a sua opinião. O que você acha que Donald Trump está aprontando agora, já que publicamente ele fala de paz e negociações que estão andando de forma bem-sucedida, e no escurinho do cinema ele está enviando marines, helicópteros, paraquedistas e uma baita turma de terra. Quer dizer, não é muito no escurinho do cinema, né? Porque se fosse, nem eu, nem você, nem o Marcelo do Hoje no Mundo Militar, nem ninguém conseguiria saber que essas unidades estão sendo enviadas ao Golfo. Eu acho que Donald Trump está sinalizando o acordo de paz para ganhar tempo e reorganizar sua tropa. Bom estrategista. Irã? Não tenho pena não, tenho pena dos iranianos. Da mesma forma que eu tenho pena dos brasileiros que não sabem o que está sendo tratado no escurinho do cinema aqui do Brasil. O Senado aprovou o projeto que equipara a misoginia ao crime de racismo e, por unanimidade, com 67 senadores presentes, o crime passa a ser imprescritível e inafiançável, com punição chegando a 5 anos de prisão.
Eu troquei em miúdos bastante com vocês aqui no vídeo, vou deixar linkado em algum lugar aqui ou na descrição, para que vocês entendam por que isso é muito perigoso. Agora, questionar a respeito, por exemplo, de ideologia de gênero passa a ser crime, parelho ao racismo e inafiançável também. O problema dessa lei é que ela transformou tudo que se sente mulher em mulher de verdade. Ou seja, qualquer coisa que você falar pode ser definido como ataque à mulher, portanto misoginia, portanto você é um criminoso. Jesus Cristo. Você já imaginou, por exemplo, a situação dos pastores e padres? Olha, não vou casar vocês dois porque você é homem e ele é homem também. Aí o homem diz, não, eu me sinto mulher. Você tem que nos casar porque eu me sinto mulher. Quem é você para falar isso? E aí já viu, né, meu filho? Vai ser ladeira abaixo. Então, sinceramente, eu espero que a Câmara dos Deputados barre esse monstrengo jurídico. Senão nós estamos perdidos, gente. Não vai sobrar pedra sobre pedra até esse Cachaça sair da presidência. E por falar no Zé Cachaça, vamos ao que ele falou ao sancionar o PL antifacção, que todo mundo duvidava que ele fosse sancionar. Também prevê veda o auxílio reclusão a dependentes de membros de organização criminosa presos ou sem trânsito em julgado. Aqui é uma coisa importante, que é uma coisa tão importante quanto a própria lei. É o cidadão que quiser cometer os seus crimes, ele saiba que os seus filhos e a sua esposa irão pagar pela irresponsabilidade dele, e eu acho isso uma medida muito relevante. Ele tem que sentir que ele não está causando mal apenas à sociedade, mas ele está causando mal à sua família e aos seus dependentes. E o que ninguém percebeu nesta fala de Janjo? O que acontece é o seguinte com essa lei, gente. Em ano eleitoral, acabar com o pagamento do auxílio reclusão a familiares de presos que são conectados com facções criminosas, mas aí juridicamente comprovado que são membros de facções criminosas, o Janjo está falando de quase 90% de economia dentro do auxílio reclusão. Por quê? Porque 90% dos presos estão ligados a algum tipo de facção criminosa. Dependendo da região que o cara mora, ele vai ser ligado à facção A ou facção B. Porque se ele mora na região e cair lá na ala da facção contrária, meu amigo, mesmo que ele não seja faccionado, ou seja, Lula vai economizar um bom dinheiro para poder aplicar, investir na sua campanha política. Na minha humilde opinião, esse negócio de auxílio reclusão teria que acabar. O apelo para aprovar o auxílio reclusão, na época, eu lembro muito bem, o apelo foi o seguinte: olha, o filho desse cara que está preso, essa criança, não tem nada com isso que o pai escolheu um caminho ruim. Então, o dever do Estado é amparar essa criança para essa criança não acabar no mesmo futuro do pai, no mesmo caminho do pai. E agora, o Janjo decide que essa criança pode ficar desamparada porque o cara é aliado à facção criminosa. Não, alguém da direita pensar isso, ok. Agora, o Janjo, que encabeçou, por exemplo, a defesa do auxílio reclusão, é de se estranhar. Mas eu conto para você também qual foi o milagre. Se Flávio Bolsonaro continuar figurando nas pesquisas à frente de Lula, é capaz do pudim de cachaça, do absorvente de alambique, se transformar em defensor da pena capital. Anota aí, se duvida. Eu, como conheço bem o PT e já não é de hoje, não duvido de mais nada. Por exemplo, o desespero pela eleição é tão grande, tá tamanho, que eles nem ficam mais constrangidos ao deixar escapar que o governo tem uma tática, tem uma estratégia para enterrar a CPMI do INSS. É o que o senador Carlos Viana pergunta: a quem interessa não investigar um escândalo financeiro deste tamanho? Não preciso nem responder, né? A matéria da Andresa Matais diz o seguinte, o governo Lula encontrou uma nova manobra para enterrar a CPMI do INSS. A base governista começou, terça-feira, ontem, a coletar assinaturas para um pedido de prorrogação da CPMI de apenas 15 dias, ou seja, depois de 2 semanas o colegiado teria que encerrar os trabalhos. Isso tudo porque vocês acompanharam junto comigo que o André Mendonça concedeu prorrogação de 90 dias, prorrogado por 120, independente do Alcolumbre recepcionar a solicitação de prorrogação ou não, de fazer a leitura ou não. O próprio presidente da CPMI pode ir lá fazer a leitura de prorrogação e meter o pau no trabalho. Lógico que lá no STF, nego já pulou dessa altura, dizendo, não, imagina, deixa isso pra lá, vamos, pelo amor de Deus. Estratégias também foram implementadas lá a partir do STF. André Mendonça jogou para a segunda turma e a segunda turma jogou para o plenário e eles vão votar amanhã.
Ia ser no dia 3, mas daí Fachin disse, não, vamos votar amanhã mesmo e tá tudo certo. Eu acho que a gente pode ter surpresas desagradáveis pelo caminho, mas vamos aguardar. Na minha opinião, se eles conseguirem enterrar a CPMI do INSS, ou a gente consegue abrir a CPI do Banco Master imediatamente, ou o Brasil tem que parar. Porque é um desaforo a gente vê-los na cara mais dura, cara de pau, enterrando uma CPMI que investiga roubo a velhinhos aposentados. Isso é o fim de toda vergonha na cara. Se o país não parar, meu amigo, o último que sair fecha a porta, sinceramente. Sei que vocês estão ansiosos para falar de Jair Messias Bolsonaro, da prisão domiciliar cheia de armadilhas, mas antes, um break comercial só para eu tomar um golinho do meu café Delta, o café mais maravilhoso que você vai encontrar na sua vida, que você tira o melhor café expresso na sua casa daquela cafeteira lindona ali. Sim, eu sonhei com uma casa com quintal desse tamanho, cheio de mata para eu cortar quase toda semana. Mas o que era sofrimento no início, virou brincadeira e diversão no final. Eu ganhei uma roçadeira da Tramontina de 1.500 watts de potência com alça regulável, porque aqui ninguém tem mais 18 anos, né? Ela tem gatilho de acionamento, faz todos os contornos e acabamentos e alcança todos os cantinhos, até aqueles mais difíceis. Tem um diâmetro de corte de 28 centímetros, atingindo uma boa área, economizando seu tempo e, o melhor de tudo, permite a troca do fio de nylon. Ela é tão leve, prática e segura que até meu neto de 13 anos põe a mão na massa. Valeu, B! Ah, uma dica, se a sua grama está muito crescida, troca o fio que vem na roçadeira por um fio de nylon quadrado, que é o mais indicado para gramas mais crescidas. Eu vou deixar o fio de nylon quadrado na sua tela também. Um quintal desse tamanho costuma deixar uns calos. Mas o que são uns calinhos comparado com a paz de uma grama cortada? Mulher de grama cortada não quer guerra com ninguém. Bora pra pauta falar de Birulindo da Bolsopil? Bora! Só que antes de falar de Bolsonaro, eu quero falar do Ed Raposo, que é nosso amigo, nosso guerreiro, um baita jornalista, uma pessoa de um coração imenso que só ajuda todo mundo. Ele está perseguido, está sem suas redes sociais, está proibido de falar na internet, proibido de exercer a sua profissão. Então, minhas homenagens e meus respeitos ao Ed Raposo, se você puder, insira o nome dele nas suas orações também. As pessoas ficaram muito felizes porque Bolsonaro finalmente vai para casa. E as pessoas estão comemorando como se fosse a liberdade. Obviamente que eu reconheço todo o ganho que houve nessa jogada do Alexandre de Moraes. Para nós, o imprescindível agora é que Jair Bolsonaro esteja em segurança e que possa tratar a sua doença. Isto posto, vamos aos pormenores. Não é liberdade. A domiciliar foi decretada como temporária por 90 dias, com reavaliação ao final desse período. As visitas políticas estão proibidas, muito diferente de Luiz Inácio Cachaça, que recebia político a torto a milhão o dia inteiro a hora que quisesse. Família e advogados só podem visitar nos mesmos horários do regime fechado, quartas e sábados em janelas limitadas. Médicos liberados apenas se já estiverem na lista autorizada pelo Ovo que tudo vê. A careca cebosa que se acha mente brilhante. Bolsonaro está proibido de ter celular, de usar rede social e ele não pode nem enviar áudio por celular de terceiros. Estará de tornozeleira eletrônica e até vistoria nos carros que entram e saem, inclusive nos portas-malas, terão que ser feitas. E a Polícia Federal também terá que enviar relatórios semanais. Eu falo pra vocês, imaginem o que passa pelo meu coração quando eu lembro a careca cebosa que se acha mente brilhante, envolvido em tudo quanto é falcatrua que a gente tá sabendo, fazendo isso com um homem como Jair Messias Bolsonaro. Gente, dói. Dói. Eu só digo a vocês que dói. Eu escolho vibrar na gratidão. Gratidão por Bolsonaro estar em segurança, estar junto à família, estar dormindo na sua cama e ter o tratamento digno ao alcance para fortalecer a sua saúde. Isto posto, vamos aos pormenores que tem muita coisa para a gente falar. O Carlos Bolsonaro deixou o seguinte texto, ele fez um pronunciamento que eu já vou dividir com vocês o vídeo. Ele disse, é óbvio que eu fico extremamente aliviado em finalmente ver meu pai em casa, podendo ser cuidado de forma mais adequada, aumentando sua possibilidade de sobreviver frente a tantas comorbidades médicas expostas ao longo dos meses. Mas isso não pode ser tratado como justiça e nem celebrado como tal, frente a um processo repleto de ilegalidades expostas pela própria imprensa. Para que exista justiça de verdade, nenhuma condenação dentro desse atropelador cenário pode ser normalizada. Qualquer pessoa minimamente decente sabe disso. E ele falou mais no vídeo. Olha só, prisão domiciliar não é liberdade. O presidente Bolsonaro não cometeu crime nenhum, não desviou milhões de cofres públicos e muito menos deu golpe como tentam acusá-lo. A prisão domiciliar não se encerra o debate, mas se inicia. Bolsonaro não deveria nem sequer estar preso. O último presidente da República, com uma conduta ilibada, sendo proibido de estar ao lado do povo e permanentemente censurado nas redes sociais.
o maior líder popular da história do Brasil é torturado, silenciado e impedido de se comunicar todos os dias, assim como milhares de brasileiros que só queriam um país melhor. Isso não é democracia. Nós não temos liberdade e não podemos normalizar isso. É triste o que estão fazendo com o nosso país. Penas absurdas, completamente exageradas e descabidas para pessoas sem antecedentes criminais sendo tratadas como traficantes terroristas. De fato, eu quero ver o presidente Bolsonaro em casa, mas não devemos de maneira nenhuma normalizar o fim da sua liberdade e comemorar migalhas ditatoriais. Não somos criminosos. Essa perseguição precisa acabar e o nosso povo precisa de liberdade de verdade. E 2026 é o ano. Deus, pátria, família e liberdade. Para nós e para o presidente Bolsonaro. E aí, quando a gente sabe que um homem inocente, que não desviou milhões, que não roubou ninguém, que sempre lutou pelo bem do brasileiro, que fez tudo o que estava a seu alcance, e a gente vê quem está fazendo isso com ele, gente, a indignação não pode arrefecer. Não pode. Eu estou com Carlos Bolsonaro nisso. E quem falou também a respeito foi o Flávio Bolsonaro, inclusive hoje ele foi chamado na CNN e na Globo. Perguntando a avaliação que o senhor faz da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Boa tarde, Júlio, Otávio, Malu, a todos que nos assistem. Olha, pelo menos um primeiro passo para a gente começar a pensar em fazer justiça não só com o presidente Bolsonaro, mas com centenas de outras pessoas que, no nosso entendimento, não deviam estar passando pelo que estão passando. É uma decisão, como é que eu classificaria assim, exótica, né? Porque ela traz mais uma inovação, uma prisão domiciliar humanitária provisória. Isso não existe na legislação e me soa um pouco contraditório esse aspecto, porque se parte do princípio que ele está tendo uma domiciliar humanitária, porque o local onde ele está há um risco de agravamento do seu quadro de saúde, ele vai para casa para tentar melhorar esse quadro de saúde, quer dizer, daqui a 90 dias, se a saúde dele melhorar, ele volta para o lugar onde a saúde dele estava piorando. É uma coisa que eu não consegui compreender ainda, a não ser as razões políticas, porventura citadas aqui agora pela Malu. Vocês vejam que não trata-se de um processo normal. Tudo que nós gostaríamos é que ele fosse julgado não pela capa do processo, mas pelas acusações que foram feitas com relação a ele. E, na verdade, ele foi julgado e condenado pelos seus inimigos, uma pessoa inocente condenada, porque era o Bolsonaro e não queriam mais ele disputando uma eleição presidencial. Essa que é a realidade. Eu estou muito convencida disso, sim, e vou mostrar para vocês por quê. Que isso se parece muito com a verdade que a gente consegue perceber. O Paulo Figueiredo disse: a decisão de Alexandre de conceder prisão domiciliar temporária a Bolsonaro, que é mais uma inovação jurídica, e limitar suas visitas tem dois objetivos claros. Garantir que Jair continue como refém e que qualquer tentativa de impeachment por parte dos bolsonaristas, e principalmente do Flávio, possa jogar o pai de volta à prisão assim que o prazo acabar. 2. Impedir que JB consiga articular politicamente no período eleitoral. É um dia feliz do ponto de vista humanitário, mas tenho reforçado a ideia de que precisamos tirar esse psicopata do poder o quanto antes. Eu tendo, correndo todos os riscos que vocês sabem que eu corro, a concordar com o Paulo Figueiredo. O que Alexandre de Moraes quer é que Bolsonaro não interfira no processo eleitoral. Eu não sei como que ele vai conseguir isso, mesmo que ele tranque Bolsonaro na casa dele, não deixe Bolsonaro chegar até as redes sociais. Ele não vai impedir o nosso sentimento, ele não vai conseguir apagar da nossa memória o que foi a administração do presidente Bolsonaro, porque nós acordamos e não nos fiamos mais no que a Globo dizia daquela administração. Nós sentimos nos nossos bolsos e nos nossos carrinhos de supermercado, nós sentimos nas nossas contas, nos nossos cartões de crédito, nós sentimos na segurança, na liberdade, no respirar, no ter direito de escolher entre tomar a picadinha e não tomar a picadinha, ter acesso ao protocolo precoce ou não querer usar o protocolo precoce. Nós vimos o que o nosso presidente defendeu. O que Moraes acredita que nós vamos simplesmente esquecer? Nós vamos deixar de acreditar no que vimos e vivenciamos para acreditar no que eles querem, no que eles falam? Óbvio que não. Mas, apesar dessa nossa convicção e certeza, o outro lado vai continuar tentando. E isso que o Paulo Figueiredo falou é tão certo que olha só o que disse a Verinha Cagalhães, a datilógrafa. Então não é um passeio no bosque, não é que ele vai para casa e vida que segue e é tudo como dantes. Não. É um regime prisional, ele está preso, ele foi condenado por ter tentado um golpe de Estado no país. Nada indica e nada garante que novas violações deixarão de acontecer, porque a gente sabe que o Bolsonaro, mesmo da papudinha, estava ditando os rumos da campanha política do filho e de toda a direita e de todo o PL. Ela diz isso como se Bolsonaro fosse um chefe de alguma facção criminosa que estivesse dando ordens
para os seus bandidos na rua para cometerem crimes. Olha o tom que essa mulher fala a respeito da influência de Bolsonaro na campanha política do país. Quando Lula estava preso, Lula fazia a mesma coisa, ela não tinha essa opinião. E que agora, em casa, a tendência é que ele tente ganhar mais protagonismo nessa articulação política. Então, a chance de haver violação às proibições de usar celular, de gravar áudio, de usar redes sociais, de usar dispositivos como o WhatsApp, elas existem, elas são reais e são concretas. Assim como a chance de haver aglomeração na porta do condomínio também é alta. Então, de agora em diante, as condições dessa domiciliar vão ser observadas com lupa e precisam ser, porque a gente não está falando de alguém que foi ali submetido a decisões exageradas, por parte da justiça, porque nunca fez nada. Não, alguém que pegou um ferro de solda e tentou corromper uma tornozeleira eletrônica. Isso não é trivial, isso não é banal, isso é bem sério, inclusive. Eu vou colocar na tela de vocês só para lembrá-los do que acontecia de aglomeração em frente à Polícia Federal, onde Lula ficou preso. Então, senhores, o problema desse pessoal é a influência política que Jair Bolsonaro exerce sobre os eleitores que acordaram com o advento das redes sociais, que têm acesso a jornalistas como eu, e não só a jornalistas como a Verinha Cagalhães, a datilógrafa. A população acordou e não adianta, Jair Bolsonaro não foi um mundinha que daqui a pouco vai passar. Vocês terão que nos engolir. Bolsonaro mostrou que é possível fazer a direita, o conservadorismo, ter voz e ter vez. E nós jamais retrocederemos. Ouviu, Verinha? Se você quiser fazer um carinho em Bolsonaro, demonstrar algum amor, algum afeto, alguma homenagem, você também não pode. Por quê? Porque a careca cebosa, que se acha mente brilhante, não quer. Não quer influência do bolsonarismo nas próximas eleições. Mas a diferença se justifica, né? Afinal de contas, Lula foi acusado de ter roubado $1 bilhão para sustentar o sistema. Esse sistema que nos escraviza, que nos explora, que nos corrói. E Bolsonaro foi acusado de tentar derrubar esse mesmo sistema. Eu entendo o pavor deles. Não vá embora sem deixar meu like, sem compartilhar, se inscreva no canal, ative o sininho. E se você gosta do meu trabalho e pode ajudar a gente a passar esse período tenebroso dessa doença tão grave de um familiar muito próximo a mim, aqui tem um Pix. doarpravaleria@gmail.com. Você pode ajudar a gente com qualquer valor, tá? Muito obrigada, bora para os comentários. Beijo no coração, fui.